Sejam bem-vindos a mais um programa aqui na Revista Fora. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje a gente está aqui para analisar o futuro do filho 02 do Bolsonaro, que é o filho preferido dele, né, o Carlos Bolsonaro, porque a situação tem se complicado do último ano para cá. No ano passado a gente já tinha visto que o Ministério Público disse que tinha conseguido levantar provas do envolvimento do filho preferido do Bolsonaro no esquema de rachadinha, que a lei chama de peculato. E agora tem outro documento que foi expedido ali, né, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, que comprova que o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, o Jorge Luiz Fernandes, teria ali feito movimentações atípicas de dinheiro, inclusive recebendo repasses de outros assessores ligados ao gabinete do Carlos Bolsonaro. Só para vocês terem noção, esse esquema de rachadinha que teria supostamente começado lá em 2001, através do esquema criado, de acordo com denúncias, supostamente pela Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro, mãe do Jair Renan Bolsonaro, e esse esquema foi criado lá em 2001, em tese, no gabinete do Carlos, depois foi aplicado no gabinete do Flávio e posteriormente também foi aplicado ali no gabinete do Jair Messias Bolsonaro, e que a Ana Cristina Valle teria ficado aproximadamente até 2007, de acordo com o Marcelo Nogueira e outras figuras ali do entorno da própria Ana Cristina Valle, organizando esse esquema de rachadinha, que nada mais é do que o seguinte: você é nomeado em um gabinete para trabalhar para um parlamentar e recebe um salário, sei lá, de 10 mil reais. E aí você tem um acordo ou com o próprio parlamentar ou com quem o parlamentar pediu para te indicar, que você precisará devolver parte do seu salário. Tem outras variações do esquema de rachadinha, mas em via de regra ele acontece assim. E aí, no caso da investigação do Ministério Público Federal, o que aconteceu? Eles conseguiram um documento que comprova que vários assessores do Carlos Bolsonaro repassaram dinheiro para o Jorge Luiz Fernandes, e este Jorge Luiz Fernandes teria ali pago contas particulares do Carlos Bolsonaro com esse dinheiro. Só para vocês terem noção, o montante de 2001 até hoje de dinheiro público que teria sido desviado supostamente é de aproximadamente 8 milhões de reais. Isso só no gabinete do Carlos, fora o que teria sido desviado supostamente do gabinete do Flávio e o que teria sido desviado também supostamente do gabinete do Jair Bolsonaro, já que a gente sabe que ele empregou lá no seu gabinete, por exemplo, a Natália Queiroz, né, a filha do Fabrício de Queiroz, que era onipresente. Ela estava ao mesmo tempo em Brasília, cumprindo a sua carga horária de trabalho no gabinete do Bolsonaro, mas também dava aula ao mesmo tempo para pessoas, inclusive alguns famosos, de educação física ou de personal, né, já que ela atuava nessa área aí. Então é um esquema que explica muito de como a família Bolsonaro conseguiu a quantidade de imóveis que conseguiu e conseguiu pagar tantos imóveis em dinheiro, porque quando você faz um esquema de rachadinha, de lavagem de dinheiro ou peculato, né, que é o nome da rachadinha dentro da lei, você precisa ali evitar o máximo de situação que esse dinheiro possa gerar rastro. E aí o Plínio Teodoro publicou um artigo que está escrito aqui na Revista Fora, que traz o seguinte: corrupção. Carlos Bolsonaro deve ser denunciado pelo Ministério Público por esquema de rachadinha. Laudo concluiu que chefe do gabinete do filho 02 do Bolsonaro movimentou mais de 2 milhões de reais recebidos de servidores. Esquema criado por Ana Cristina Valle é embrião do sistema de enriquecimento ilícito do clã. E aqui tem vários problemas. Primeiro, neste caso aqui do Carlos, isso aqui funciona como se fosse um novelo, né? Como se você pegasse ali uma linha, você começasse a desenrolar e fosse trazendo outros esquemas. Por quê? Isso aqui vai servir também de subterfúgio para respingar no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro e estava envolvido ali nos esquemas que a gente conhece também como rachadinha. No caso dele, o operador não era o Jorge Luiz Fernandes, era o Fabrício de Queiroz, tá? Que já confessou, inclusive, como é que fazia as movimentações. Uma assessora do Flávio também, que trabalhou no gabinete dele, chamada Luísa Souza, não Luísa Sonza, a cantora, é Luísa Souza, também admitiu como é que funcionavam os esquemas. Matérias já comprovaram, inclusive, até envolvendo ali a irmã da Ana Cristina Valle, a Andréa, que disse que tinham pessoas que moravam em outros estados, como no estado de Minas Gerais, por exemplo, ou cidades do interior do Rio de Janeiro, mas que estavam lotadas no gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores, que tinham crachá e tudo, mas que nem sabiam, muitas das vezes, algumas dessas pessoas, pelo menos, que estavam registradas na Câmara de Vereadores e no gabinete do Carlos Bolsonaro, e outras nunca tinham nem ido no Rio de Janeiro para nada, mas estavam lá registradas
no gabinete do Carlos Bolsonaro. E por que isso aqui complica ele? Primeiro, ano passado já tinha tido uma matéria que tinha saído, inclusive na revista Fórum também, que já complicava o Carlos Bolsonaro. Por quê? Na matéria do ano passado, que foi escrita pelo Rafael Sanz, trazia o seguinte, ó, MP comprova rachadinha em gabinete de Carluxo e Carluxo pode ser o primeiro do clã a ir para a cadeia. Chefe do gabinete 02 embolsou depósitos de funcionários de forma sistemática e bancou despesas do filho do Bolsonaro. Isso ano passado. E aí agora, neste ano, a gente tem uma emissão de um laudo feito ali pelo Laboratório de Tecnologia e de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro, comprovando a movimentação atípica a partir das análises das contas de Jorge Luiz Fernandes, que desde 2018 atua como chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio de Janeiro. E detalhe, tá? Ele ganha um salário de mais de 25 mil reais. E aqui a complicação para o Carlos está em algumas coisas, né? A primeira, crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, tá aqui, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de 2 a 12 anos e multa. Ou seja, na melhor das hipóteses, se o Carlos for condenado, ele vai pegar 2 anos de condenação, na melhor, né? E na pior, ele pode pegar 12 anos. Eu não sei se ele vai chegar a pegar 12 anos, tá? Nesta condenação em específico. Só que tem um agravante, meus amigos, no caso do Carlos Bolsonaro. Por quê? Neste esquema que a gente está trazendo aqui, para você que o Plínio trouxe a revelação do que teria acontecido, a gente tem o Jorge Luiz Fernandes e tem pelo menos mais 4 assessores. Né? Então você tem 5 pessoas, fora o próprio Carlos Bolsonaro, 6. E durante toda a história aí, foram investigados mais de 20 assessores do Carlos que teria supostamente repassado dinheiro ali, né? Pegou o dinheiro do povo, né, e repassou para o Carlos, cometendo supostamente crime de peculato, roubando o dinheiro do povo. E aí onde é que entra o outro problema, Carlito? O outro problema entra na organização criminosa. Por quê? A Lei 12.850 de 2013, que versa ali sobre organização criminosa, o que é uma organização criminosa, o que é que compõe a organização criminosa, já traz um problema crasso para o Carlos Bolsonaro. Porque se existia essa estrutura que o Ministério Público do Rio de Janeiro está conseguindo comprovar, por exemplo, o Carlos Bolsonaro pode ser apontado como chefe de uma organização criminosa no Rio de Janeiro para poder desviar dinheiro do seu gabinete na Câmara de Vereadores. E o que é que diz aqui, Carlito? A Lei 12.850, tá aqui, ó. No parágrafo 1º do artigo 1º traz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Ou seja, o Carlos seria supostamente o chefe, o Jorge Luiz Fernandes, o operador do esquema do gabinete do Carlos, e as outras pessoas tinham um papel hierarquizado, tá? Então isso já caracteriza ali um esquema de suposta organização criminal, tá? Ou criminosa. Ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E aí o parágrafo 2º, o artigo 2º, perdão, traz uma outra informação triste para o Carlos, porque além do que ele fez, de acordo com a denúncia do Ministério Público, pelo menos supostamente, ter sido um crime de peculato, ele pode ser arrolado no crime também de organização criminosa, como eu já mostrei aqui as características presentes no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850 de 2013, e no artigo 2º está aqui, ó. O que é que pode acontecer com o Carlos Bolsonaro? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa pode gerar uma pena, se condenado, né, de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações. Então, se o Carlos for condenado às 2 penas mínimas, de 2 a 12 anos do crime de peculato, ele pode pegar ali 2, pelo menos, na mínima. E se ele for condenado à mínima por fazer parte de uma suposta organização criminosa, ele pode pegar mais 3. Então aí já daria 5 anos. Com 5 anos, meus amigos, de condenação, o Carlos Bolsonaro ficaria, no mínimo, no que a gente chama de regime semiaberto. Aquele regime que o indivíduo pode sair da prisão para trabalhar, mas precisa regressar ao sistema prisional para poder dormir.
Isso se ele pegar uma pena desse tamanho. Se ele pegar uma pena superior a 8 anos, perdão, aí realmente vai ser um xilindró, né? Ele vai ficar preso e isso vai gerar uma desestabilização do Bolsonaro gigantesca. Por quê? Diferente do que acontece no caso do Carlos, em relação ao caso do próprio Flávio e do Eduardo, no caso do Carlos, ele não tem prerrogativa especial de função por causa do cargo de vereador. O vereador não tem foro privilegiado. Então, um magistrado de primeira instância pode decidir que ele foi condenado e tem de ser preso. É claro que ele vai ter direito de recorrer, né, às outras instâncias até chegar ao STF, mas diferente do que acontece com os irmãos, que os julgamentos seriam direto no STF, o caso especificamente do Carlos é mais complexo. Por quê? Qualquer magistrado pode pedir a prisão dele se tiver os elementos, evidentemente, constituídos ali para você ter o pedido de prisão preventiva, a gente não pode deixar de falar sobre isso também. E tem outro fator importante, o Bolsonaro tem muita preocupação em relação ao estado mental do filho Carlos Bolsonaro. Tanto que há um tempo atrás o ex-deputado Julian Lemos, o ex-bolsonarista, né, Julian Lemos, que é o deputado federal, ele chegou a dizer que uma certa vez chegou na casa do Carlos Bolsonaro para fazer uma visita e ele estava sem camisa, de colete armado, porque estava, em tese, tendo uma crise de síndrome persecutória. E que o Bolsonaro ficava desesperado, com medo de ele tirar a própria vida ou fazer algo do tipo. Que ele disse, né, que o Bolsonaro tem muito medo do que o Carlos pode fazer com ele mesmo. Então imagina vocês aí o Carlos Bolsonaro preso, fazendo companhia ao Daniel Silveira, fazendo companhia ao Gabriel Monteiro. Já pensou? Muita gente, né, tem dito aí que não acredita que vai ter punição, que não acredita que vai acontecer nada porque esses indivíduos são isso ou são aquilo. Deixa eu lembrar para vocês aqui algumas coisas importantes, tá? Daniel Silveira começou a atacar a democracia em 2019, em 2021 foi preso, saiu e agora voltou para prisão em 2023, tá? Gabriel Monteiro fez aquele escarcéu todo nas redes sociais, desinformando as pessoas, foi preso em 2022, continua preso. Deltan Dallagnol fez o que fez através da Operação Lava Jato, foi eleito deputado federal e neste momento está inelegível e sem mandato. Luciano Heng, vulgo velho da Havan, neste momento também está inelegível. Bolsonaro, neste momento, está inelegível. Braga Neto, neste momento, está inelegível. Fora outras figuras que foram responsabilizadas juridicamente, né, que estão sendo investigadas também, e outras que ainda serão. Tá? O Silvinei Vasquez ainda está preso. Vocês lembram disso também? O diretor da Polícia Rodoviária Federal na gestão do Bolsonaro, ele continua preso. O Felipe G. Martins continua preso. Então, apesar de muita gente querer ali que se tenha o resultado prático de uma forma um pouco mais rápida, às vezes a justiça não funciona com o tempo que eu quero, mas sim com o tempo que é necessário. E nestes casos que envolvem o clã Bolsonaro, a justiça tem buscado ter o máximo de cuidado, porque lembrem vocês, né? Até o Bolsonaro e os filhos dele, né, têm direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, que é o famoso devido processo legal, que é um dos elementos presentes em um Estado democrático de direito. Então, se você, assim como eu, defende a democracia, por mais que a gente tenha ódio da demora que isso está gerando aí, o Bolsonaro, os filhos dele terão o direito de se defender. Não tem jeito. Mas escrevam o que eu estou falando para vocês. Mais pessoas serão presas, inclusive gente ligada à família Bolsonaro, como o próprio Carlos e o próprio Jair Bolsonaro, tá bom? Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, comenta aqui o que é que vocês acham. Muito obrigado por ter me levado para a segunda fase do Prêmio IBEST, né, como influenciador de política. Eu fui selecionado entre os 20 melhores comunicadores, né, influenciadores de política do Brasil. E parabéns também à queridíssima revista Fórum, que também passou de fase como veículo também de mídia jornalística. Estamos entre os 20 melhores do Brasil nesse momento. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.